Converso aqui com o vereador e empresário Ninfo Koenig e, como dizia ao sairmos do primeiro bloco para o intervalo, o Ninfo tem se dedicado com tenacidade, com espírito de missão, quase meia religiosa, sobre a questão do estudo da questão das cheias de Joinville. E foi olhar as tecnologias e as soluções adotadas lá na Ásia e despachou para Portugal o jornalista Ricardo Weg, que é seu assessor, às expensas dele, vamos deixar bem claro isso, não foi, nenhum dos dois viajou com dinheiro público, porque em Portugal, embora as pessoas, quando se fala em controle de cheias, lembrem muito dos diques da Holanda, os controles de cheias da Alemanha, mas em Portugal é que está o maior pensamento e desenvolvimento de tecnologias nessa área. Ninfo, o que você viu na Ásia, para começar? O mundo inteiro, João Francisco, trabalha com essa preocupação de dominar a natureza. Em todo lugar que você vai, existem formas, estudos e postas em prática que resolvem esse problema, né? Só falar em Singapura. É uma cidade, estado, país muito pequeno. Eles construíram uma ilha... Roubado do mar. Sim, estão roubando. Construíram uma ilha gigantesca, baseada em lixo, né, em reciclados. Ou seja, cada vez mais o mundo procura meios para poder melhorar sua qualidade de vida. Especificamente, que é o clássico dessa situação, é a Holanda com os seus diques. É um assunto que eles começaram a pensar e se preocupar há mais de 2000 anos, né? E cada vez mais, e tem reportagens muito recentes, mostrando diques gigantescos que eles construíram para conter o Mar do Norte, que é um mar extremamente violento, né? E se nós voltarmos para Londres, em particular também, Londres tinha problemas sérios de enchentes, porque a maré subia com os ventos, o rio Tamisa é bem mais largo que o nosso Cachoeira, e tinha problemas seríssimos. Portugal, em particular, que é vizinho nosso aqui, que o Weg esteve lá recentemente examinando esse assunto e encontrou lá um dos laboratórios mais desenvolvidos do mundo, que controla e que estuda e que avalia todo o efeito da maré em cima das margens da área de alagamento, a área de inundação. Ou seja, nós temos muita informação. E aí a nossa inconformidade. Por que Joinville inunda? Por que Joinville alaga? Por que tem enchentes em Joinville? Por uma razão muito simples, que nós temos o rio Cachoeira, quando a maré sobe, choveu naquele instante, a água não tem para onde ir. Vai para onde? Para dentro da casa dos nós joinvilenses. E para isso há soluções, e não são caras, não são mirabolantes, não são assustadoras, basta disposição, vontade e pouco de coragem para fazê-lo. Vamos às fotos do que nós temos ali, que trouxemos. Onde está? Vamos olhar lá, Ninfo. Pois essa é uma foto de um dique que o Ricardo fotografou em Portugal, onde a gente vê um lado a maré e lá adiante o rio seco, está vendo? Por quê? Porque é uma inclusa aqui retendo essa água, não deixando que a maré invada a cidade, né? Tem uma outra foto, não vai aparecer, isso é um pouco mais aberta, aí que está, que tem uma ponte por cima, que passa trem embaixo, passa carros em cima, enfim, para tudo há soluções. Nós estamos com um projeto para construir a ponte do Ademar Garcia, que seria uma das opções, para junto com ela já construir o dique e já servir como meio de transporte para toda a cidade, ou seja, junta a fome com a vontade de comer. Para tudo há soluções. Lógico, exige estudos, exige exames do assunto. Nós temos um projeto que foi feito em 1991, no governo do Luiz Gomes. O engenheiro Camacho fez um trabalho maravilhoso, e nós temos esse material, inclusive entreguei ao prefeito na semana passada, que é um projeto que ele imaginava cercar a Lagoa de Saguaçu dos Espinheiros ao Morro do Amaral. Uma obra meio que gigantesca, criando a Baía de Saguaçu como pulmão, como reservatório de águas, para que quando chovesse muito você
fechava a maré lá embaixo e acumulava toda essa água aqui, que é um trabalho gigantesco. Eu acredito que com um dique, por exemplo, na Ponte do Trabalhador, nós conseguiríamos... Uma extensão menor com o mesmo resultado, praticamente. Praticamente é mesmo. Lógico, ficaria em alguma região da cidade que não estaria protegida, mas estaria para proteger em pequenas escalas e com menores custos. Aí sim, daria para dragarmos a cachoeira, afundarmos, limparmos a cachoeira, dragar todos os rios que abastecem o rio Cachoeira, que hoje não dá para entrar no rio com máquina tudo, porque a maré está subindo e descendo a cada 6 horas. Ou seja, daria para manter a maré fora e nós limparmos os rios, canalizarmos e tudo mais, né? A obra que a prefeitura faz é uma obra gigantesca, é maravilhoso esse projeto, só que ele é descomunal, de grande, no valor, 2, na obra que se realiza, que nós vamos ter que parar a cidade por muitos e muitos anos, com problemas e prejuízos econômicos gigantescos para quem está em volta do processo. De alguma forma, estou só dando uma opinião, não é uma afirmação, que seria viável fazer isso a preços menores e com uma velocidade muito maior. Questão de 6 meses, 1 ano, a gente constrói um dique desse. Eu construí um hotel em 67 dias, levanta o prédio, fecha e cobre em 67 dias. Um dique desse, fosse feito na China, dá para fazer em 3 semanas, né? Mas aqui demora um pouquinho mais. Com isso, nós teríamos a curtíssimo prazo uma solução quase que definitiva para a cidade. É nesse sentido que nós estamos trabalhando, estamos nos envolvendo. Você tem conversado com o prefeito a respeito disso? A prefeitura é parceiro nesse projeto, assim como nós estamos trazendo técnicos, pessoas altamente qualificadas, mestres, doutores. Quem são essas pessoas? Porque eu converso com o Ricardo, além de eu conversar com o Ricardo faz questão de propagar, ele também é meio dono da criança. Sem dúvida. E fala dessas pessoas notáveis que estão sendo agregadas ao projeto, à ideia. Quem são elas? Bom, o primeiro deles, posso citar o professor Taveiras, que é um português. Ele esteve em Florianópolis no ano passado, em novembro do ano passado, que é uma das maiores autoridades do mundo sobre controles de marés. Ele dá aula pós-graduação de pós-doutorado nesse assunto, para você ter a ideia do tamanho. Ele está à nossa disposição para ajudar nesse processo. O Ricardo levou todo esse material para ele. Nós temos em Florianópolis o professor Rodrigo Sato, que é outro mestre especialista em hidrografia, e que quando da Universidade Federal? Sim, ele é da USP de São Paulo e trabalha em Florianópolis, né? Quando nós levamos a ideia para ele, ele na hora, assim como o professor Taveiras também abriu, que isso não seria um projeto só para Joinville. Nós temos no Vale do Itajaí todo esse problema das enchentes em Blumenau, que hoje estão de alguma forma um pouco contidas, mas não de todo contidas. No Rio Tubarão, né? Em Tubarão. O Rio Tubarão devastou a cidade. O Rio Negro, enfim, todos os rios, para todos, e palavras do professor Taveiras, para tudo há solução. E há ciência existente para resolver esse problema. É uma questão só de vontade, disposição. Um pouco de dinheiro, sem dúvida, mas nós esquecemos de calcular o prejuízo que a população tem a cada enchente ou a cada inundação que acontece. É o prejuízo da cidade, que são capitais que vão embora, né? Casas que são destruídas, empregos perdidos, bens perdidos. Exatamente. Né? Em cada região, cada cidade é notável, até porque as cidades cresceram perto dos rios. Né? Em Lages nós temos o Caveiras e o Cará atormentando os lagianos lá. Lá em Chapecó, o Rio Chopinzinho, Chapecózinho e o mesmo Uruguai. E assim cada região, aqui em Tubarão nem se fala, né? A cidade foi praticamente destruída pelo rio. E Santa Catarina precisa muito dessas tecnologias aí. Sem dúvida nenhuma, esse é o aspecto que tem que ser levado em consideração. Porque o prejuízo, quando ele é individual, é R$1.000 de um, R$2.000 do outro, R$5.000 de outro, não significa nada. Mas se olharmos a cidade, são milhões. Seguramente o custo de uma enchente, uma inundação, pagaria um dique desse. O drama é que não dá para pegar esse dinheiro das pessoas convencidas, olha, me dá a tua parte que você perderia se não tivesse e vamos construir esse dique amanhã cedo. Porque se nós esperarmos do governo somente essa obra,
com certeza demora. A nossa expectativa é poder fazer uma parceria público-privada, uma PPP, onde a iniciativa privada constrói o dique e explora essa atividade. Existem formas de fazê-lo, evitando que a população tenha prejuízo. Ontem à noite, maré cheia, mas em cheio mesmo. Choveu bastante, nós vimos isso, e a Rua do Príncipe, o terminal e quantas coisas mais ficaram embaixo d'água. Que prejuízo, que mal-estar das pessoas, que fragilidade, nós nos sentimos absolutamente incompetentes diante de um fator da natureza que nós temos como controlar, absolutamente possível controlar, João Francisco. É uma questão só de determinação, perseguir o objetivo, ter as matérias para isso, ter o conhecimento para isso e realizar. E pregação, né? Tem que sair pregando. Tu vê que a Holanda, os holandeses compraram a ideia e pagaram por isso, que aquilo, nada daquilo foi de graça. Com certeza. Né? Tem várias histórias do menino que foi lá e botou o dedo para conter o vazamento do dique. Tem história belíssima da construção dos diques na Holanda. Mas foi a população que pagou. Né? Quanto esse país ganhou? Ganhou não só em território, mas ganhou em sobrevivência, em segurança. Você está fazendo essa pregação? Hoje estamos aqui fazendo. Sim. Né? Sim, conte comigo. Sim, muito mas obrigado. Na cidade, a CIG, como é que a CIG olha isso? Como é que a JORPM olha isso? Como é que o CDL olha isso? Até porque o CDL é o mais atingido, que são os lojistas. Com certeza. Nós temos pregado esse assunto já há mais de um ano que nós falamos nisso. Nosso Face com frequência tem essa matéria. Nós temos falado. Detalhe é que, na minha ótica, isso tem que ser uma pregação, como você muito bem falou. As pessoas têm que começar a se conscientizar dessa possibilidade. Porque querer levar isso no peito para fazer, nós não temos chance. Isso tem que ser absorvido, tem que ser integrado nas pessoas, falar, nós temos um problema e vamos resolvê-lo. Assim como tantos outros problemas que a gente tem e que podemos resolvê-los se nós, de fato, nos agregarmos. Na Holanda, como muito bem você falou, o povo fez isso, não foi o governo. Eles viram, o primeiro colono viu a chance dele cercar um terreninho dele, que era muito pequena área, fez um dique adiante, botou um catavento, né? Vocês conhecemos os moinhos holandeses, esse catavento bomba água de volta para dentro, para o outro lado do dique, do lado chama de polder na Holanda, esses diques, né? Esses moinhos de ventos todos estão lá bombando água para cima. E você está na Holanda, que está em média 3 a 4, até 6 metros abaixo do nível do mar, tem rios dentro da cidade. Né? Esse rio chove, ele enche com água. Essa água toda é bombada por cima do muro, por cima do dique. Ou seja, hoje tem bombas elétricas, bombas a parafuso, que jogam muita água para fora, a custos muito pequenos. Né? Tudo tem solução. O que precisa é vontade, determinação. Muito bem. Esse foi Ninfo Koenig, o projeto de contenção de cheias aqui em Joinville, do controle das cheias, não só para Joinville, mas para todo o estado de Santa Catarina. É uma ideia que está aí, depende de nós nos unirmos, juntarmos força, estabelecer. Não pagamos para coletar o lixo, por que não podemos pagar para manter a cidade seca? Pense nisso. Tenham todos uma boa noite, voltaremos amanhã, se Deus quiser e ela há de querer.